Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. No final de mais um dia de domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, dia em que comemoramos a vitória de Cristo sobre a morte. Aqui estamos para, nos próximos 30 minutos, refletir sobre, pela nona vez, o tema de uma das verdades esquecidas, que é o tema das indulgências. Fascinante, polêmico coisa nenhuma. Não existe polêmica dentro da Igreja Católica sobre um assunto que é pacífico do ponto de vista teológico, tem profundas raízes bíblicas. Talvez um tema pouco compreendido e, mais grave ainda, pouco ensinado, pouco falado, porque pouco entendido e talvez até muito deturpado. Mas estamos aqui exatamente para explicar aquilo que a Igreja ensina. O que é uma indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa que a Igreja aplica em favor dos vivos e dos defuntos do seu tesouro, o tesouro da Igreja, que são os méritos de Cristo e dos santos, em favor daqueles que peregrinam nesta vida e daqueles que se purificam no purgatório. Nós dedicamos os 8 primeiros encontros à fundamentação bíblica do tema das indulgências. Peço, por favor, a quem está assistindo pela primeira vez esse 9º programa, que tomem o cuidado de assistir aos 8 vídeos anteriores, porque senão vão ficar, digamos assim, meio perdidos, porque a fundamentação bíblica já foi dada nos programas anteriores. O que vai ser dito a partir de agora deve supor tudo aquilo que foi dito antes. E agora nós vamos comentar um documento de grande importância sobre as indulgências, o Manual das Indulgências da Lavra, da assinatura de um grande santo da Igreja, São Paulo VI. Na década de 60 e de 70, o Papa Paulo VI, que foi escolhido por Deus Todo-Poderoso no transcurso do Concílio Vaticano II. Quem convocou o Concílio Vaticano II foi o Papa São João XXIII, e morreu durante o concílio, e foi Paulo VI quem encerrou esse concílio. E no pontificado de Paulo VI, a providência divina nos concedeu, de São Paulo VI, a providência divina nos concedeu esse importante documento, e é a partir dele que os próximos programas vão se debruçar, vamos comentar alguns parágrafos, alguns textos do Manual das Indulgências de São Paulo VI, supondo todas as premissas bíblicas que nós já refletimos nos 8 programas anteriores. Tirar, portanto, uma frase do contexto desses programas sem esquecer as outras fundamentações, tudo aquilo que foi dito em 8 programas anteriores não é correto. Portanto, eu peço, um programa deve ser sempre considerado à luz dos outros programas. Então, vamos ao parágrafo 5º do Manual das Indulgências de São Paulo VI. Parágrafo por parágrafo, nós vamos comentá-los, e isso é uma espécie, digamos assim, de síntese dos muitos textos das Escrituras que nós já comentamos, textos que fundamentam a aplicação das indulgências, que podem beneficiar, que vivos e defuntos podem lucrar. Parágrafo 5º, primeiro subparágrafo. Cristo, que não cometeu pecado, sofreu por nós. Ele foi ferido por causa de nossas iniquidades e batido por nossos crimes. E por suas feridas fomos curados. Essa é uma verdade de fé. Nossas chagas, nossos pecados são curados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício redentor de Jesus. Quem mereceu nossa reconciliação? Jesus. Os méritos dele.
os merecimentos dele. É pela força redentora do sangue de Cristo, do seu sacrifício expiatório no Calvário, que nossas chagas são curadas, que nossos pecados são perdoados. Não há outra forma de os nossos pecados serem purificados, serem cancelados. Os méritos de Cristo. Cristo Jesus e somente Ele foi quem mereceu expiar nossos pecados, cancelar nossas iniquidades. E isso aconteceu uma vez por todas, no sacrifício operado no Calvário. Isso é mais do que verdade de fé. Isso é um dogma de fé. A Igreja Católica jamais pôs em xeque isto. E esse é o ponto de partida da doutrina das indulgências. A indulgência em absoluto do Pai em favor dos homens está no Calvário. O Pai é indulgente? Olhe para a cruz e você verá a prova. A indulgência de Deus em favor dos homens, a misericórdia de Deus em favor dos pecadores, a compaixão de Deus em favor das débeis criaturas, o Calvário, o sangue de Jesus. Avante agora, na doutrina de São Paulo VI, próximo subparágrafo. Seguindo as pegadas de Cristo, os fiéis sempre procuraram ajudar-se uns aos outros no caminho que conduz ao Pai Celeste, pela oração, pela apresentação de bens espirituais e pela expiação penitencial. E quanto mais seguiam o fervor da caridade, tanto mais também imitavam a Cristo sofredor, levando sua cruz em expiação de seus pecados e dos outros, convencidos de poderem ajudar a seus irmãos, junto a Deus, o Pai das misericórdias, para que obtenham a salvação. Refletimos em programas anteriores o famoso texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Completo em minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo que é a Igreja. Cristo Jesus concedeu aos membros da Igreja a graça, o favor, o privilégio de completar o que falta à paixão de Cristo. Isso significa que faltou alguma coisa ao sofrimento de Jesus no Calvário? Faltou ele fazer alguma coisa para nos reconciliar com o Pai? Sim e não. Não, porque o sacrifício foi operado uma vez por todas. Não há mais nada além do sacrifício de Cristo no Calvário que Deus possa fazer em favor dos homens. Uma vez por todas. Não falta mais nada. E falta no sentido de que a Igreja completa no tempo e no espaço aquilo que no tempo foi consumado uma vez por todas no Calvário. O que foi consumado uma vez por todas no Calvário foi há 2000 anos e não falta nada a isso. Mas entre o momento da crucificação do Senhor, da sua morte e ressurreição, e a segunda vinda de Cristo, temos o tempo da Igreja. E a Igreja completa, no sentido de que, na fidelidade a Cristo, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A paixão de Cristo continua. O sofrimento de Cristo continua. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi perseguido por Anás, por Caifás, por Judas Iscariotes, por Herodes, por Pôncio Pilatos, pelos seus desafetos. A perseguição
no tempo da pessoa de Cristo, pessoa de carne e osso, Deus encarnado, cessou quando ele foi preso, quando ele foi julgado de forma iníqua, quando ele foi flagelado, quando ele foi coroado de espinhos, quando lhe impuseram a cruz às costas e enquanto ele se dirigia ao Calvário até que entregou o seu espírito e morreu. A perseguição dele cessou ali, mas a da igreja não. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Completo em minha carne o que falta a paixão de Cristo. A paixão de Cristo expiou os pecados. E Cristo Jesus, que continua a sofrer na igreja, porque me persegues. Quem falou isso foi o ressuscitado. O ressuscitado que já está no céu. Ninguém pode perseguir o ressuscitado porque ele está no céu. A não ser que o ressuscitado se faça presente na vida da igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, o Cristo continua a sofrer, continua a padecer, continua a se angustiar na igreja quando ela, por causa de Cristo, é perseguida. Porque me persegues. Saulo estava perseguindo a igreja, mas Jesus não disse, por que você persegue minha igreja? Jesus não disse isso. Jesus disse, porque me persegues. Assim, o sofrimento da igreja é o sofrimento de Cristo. Os méritos de Cristo se fazem presentes no sofrimento da igreja, nas virtudes da igreja. O Cristo que multiplicava os pães, que ajudava os pobres, tive fome e me deste de comer. Os méritos de Cristo na ação caritativa da igreja. Os méritos de Cristo que orava na igreja que ora. Vigiai e orai. Isso é fundamental para nós compreendermos a doutrina das indulgências. Certas obras ditas indulgenciadas, elas são benéficas para toda a igreja. Que lucra, seja a igreja que está se purificando na outra vida, purgatório, seja a igreja que peregrina nesta vida, podemos lucrar de certas ações que a igreja, na graça de Deus, vivo já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui está a doutrina das indulgências, mas vamos aprofundá-la ainda mais, por favor. Não saia daí. Estamos terminando o primeiro bloco e depois, com São Paulo VI, vamos avançar até uma explicação bem mastigadinha sobre a doutrina das indulgências. Até logo mais, daqui a pouquinho a gente volta.